eu queria, o velho Vamp, perguntar para você sobre esse pênalti do Depay, Vamp. Porque tá gerando muita polêmica. Eu vou dar uma opinião minha, tá? Eu não gosto de cavadinha. Agora, se o cara quer dar cavadinha, ele é craque e ele se garante muito, ele vê o goleiro caindo antes e dá a cavadinha, tudo bem. Agora, o cara dá uma cavadinha sem o goleiro cair primeiro para um lado, no meio do gol, e o goleiro pega, cara, me desculpa, eu acho que tem que ser criticado, porque aquele pênalti fez muita falta para o Corinthians. O Corinthians perdeu pontos ontem, perdeu para o Mirassol. É aquilo, Vamp, é um cracaço, é um cara que está identificado com a torcida do Corinthians, mas que vive oscilações, né? Nas competições sul-americanas, por enquanto, muito mal no Corinthians, nas competições nacionais, bem. Agora, essa cavadinha, eu acho que o torcedor do Corinthians tem o direito de ficar brabo. Os rivais não, tá? Que eu vi os rivais querendo brigar com o Depay. Aí é do jogo. É o garoto lá, eu esqueci o nome dele, eu acho que é Rafael Silva, criticou nas redes sociais o Depay, falou que ele não representa a favela, a humildade, como ele mostra representar. Você, Vamp, acha que tem que ser criticado pela cavadinha ou não? É do jogo, é um recurso dele, mas perdeu para o Mirassol, né, Vamp? Os pontos foram importantes aí. Boa tarde, Tico, Mauro, Fábio, Perno, boa tarde a todos, né? A crítica em cima em relação ao pênalti é o seguinte, Chico, você tem que ver a situação do clube no momento que você está vivendo, dentro da competição, das competições, né? Já vi gente soltando a perna, batendo forte, perder, bater lá em cima, perder. O negócio é o momento do clube, né? O momento que o clube vive, a responsabilidade que cai em cima dele. O jogo tivesse 3-0, 2-0, fácil, o jogo não estava fácil, o jogo estava difícil. A melhor oportunidade do Corinthians foi nessa jogada que o Coronado fez, driblando, e quando chutou, bateu na mão, foi pênalti. Até então, se o Corinthians estivesse bombardeando o Mirassol que pela primeira vez disputa o Campeonato Brasileiro da primeira divisão, né, e é acostumado a jogar contra o Corinthians aqui pelo Campeonato Paulista, né, até o Corinthians tirou o Mirassol no Campeonato Paulista aqui, ganhando de 2-0, a situação do jogo no momento, né, poderia ter dado a cavadinha e feito o gol. Mas naquele momento do jogo, o Corinthians não tinha dado um chute no gol, o Walter Reis, goleiro do Corinthians, não tinha feito nada. E o Mirassol também não, né? O jogo estava ali, correria, mas sem ninguém com oportunidade de gols. Né? O Hugo Neneca sem fazer nenhuma defesa. Então, você pega o principal jogador do time, né? A principal estrela, um pênalti que vale 3 pontos, olhar para a tabela do campeonato, como o Corinthians vem na própria Sul-Americana, como ganhou um jogo de 1-0 do Novo Horizontino pela Copa do Brasil, não era momento para cavadinha. Não era, naquele momento não era. Né? De irresponsável, responsabilidade, não sei até que ponto é irresponsável, não. Mas o momento do jogo não era para aquilo. O momento da competição não era para dar aquela cavadinha. O Walter foi e pegou. E muito mais me admirou ainda os jogadores do Mirassol e para cima do Depay, querer arrumar confusão. E se eu sou jogador do Mirassol, eu queria que ele batesse 10 pênaltis assim, o Walter pegasse os 10. Claro. Pô, que maluquice, eu não entendi porra nenhuma. Eu digo, pô, os caras estão indo para cima, ou queria que o Depay desse a cavadinha e a bola entrasse, mano. 1000 vezes a bola não entrar, eu ia abraçar o Depay e dizer, bata todas assim, meu irmão. Eu não entendi nada naquela hora ali que foi... Tirar um sarro dele, né? Tirar o sarro, que nem no jogo do Palmeiras, quando ele pisa na bola lá em Itaquera, no Campeonato Brasileiro, teve 2 semanas depois, teve jogo pelo Campeonato Brasileiro lá em Barueri. Se eu sou um jogador do Palmeiras, eu piso na bola também, ganhando de 2-0 e tiro um sarro. Aí eu não entendi nada, eu tava fazendo jogo aqui na PAN, fazendo jogo, e pô, o jogador do Mirassol tinha que abraçar o Depay, levantar ele, jogar pra cima, e não ir cobrar, dizer que é falta de humildade, não sei o quê, papapá. Pô, tinha que elogiar, obrigado, Depay. Bata todos os pênaltis assim contra nós, e que o Walter pegue. Então é o seguinte, aí depois logo na sequência ele bate um córner, e o Kaká faz o gol, né? E aí eu acho que sentiu aquele alívio que ele vai lá, abraça o Kaká, não sei que idioma é que ele fala com o Kaká, se é em espanhol, que ele vai lá no ouvido do Kaká e fica os dois, é mesmo? Se abraçando ali e tal. Aí depois o Mirassol, só foi o Mirassol apertar um pouquinho que virou o jogo. Ontem com a goleada que o Fortaleza meteu no Juventude, se não é essa goleada, o Corinthians seria a defesa mais vazada do campeonato. Hoje é a segunda. O Corinthians vem tomando gol na temporada toda. O Dorival vai ter que consertar isso. Em relação à escalação,
do time titular do Corinthians. Eu não sei qual é a ideia que o Dorival vai ter de que são os titulares ou não, que é o 4º jogo dele. Mas, pô, você poupar o Roberto, se ele não tiver nenhum incômodo, algum desconforto, o Carrijo, se não tiver nenhum, se não for por falta de nenhum desconforto, tá errado. Tem que sair com a força máxima no Campeonato Brasileiro, principalmente que o jogo é aqui no estado de São Paulo, em Mirassol. Mirassol fica às 6 horas de ônibus, mas se for de avião dá 1 hora mesmo. 1 hora. 1 hora de avião. 1 horinha. Então, se ele poupou, visando no meio de semana, que o jogo só é na quinta-feira, lá em Montevidéu, no estádio Centenário, para tentar se recuperar na Sul-Americana, porque o Rasg é o último colocado, e visando a Sul-Americana, eu achei totalmente errado e não sair com o time titular diante do Mirassol. Não, e o que seria um absurdo também, que a gente vai falar sobre isso já já. Se ele tá poupando o principal jogador do time, ou um dos principais jogadores do time, para a Sul-Americana, que o Corinthians já tá praticamente eliminado, aí é brincadeira, aí é muita burrice. Eu não sei se o Dorival Júnior poupou porque ele pode estar perto de sentir uma lesão, se ele tá desgastado. Agora, se ele poupou para uma Sul-Americana, primeiro, você nunca pode priorizar uma Sul-Americana à frente de um brasileiro, que aí é muito bizarro, na minha opinião. Mas se ele fez priorizando Sul-Americana, aí é burrice, na minha opinião. Agora, se a fisiologia pediu, aí a gente não sabe. Agora, esse pênalti do Depay, tá? Ele não levou só dura dos rivais, não, tá? Porque eu tô com o Vampeta, o rival não tem que falar nada. O rival tem que agradecer o Depay pela incompetência dele de fazer o gol de pênalti. Agora, o torcedor do Corinthians está na bronca, Mauro César Pereira. O torcedor do Corinthians, porque é o que eu falo, cavadinha, mas aí é fácil, quando o cara faz o gol, ninguém fala, claro, porque se o cara faz o gol de cavadinha é porque ele se garante muito e geralmente porque ele viu o goleiro cair para um lado. Se você for ver a imagem do pênalti, o Depay, nessa imagem aí, ele tá olhando para baixo. Ele não tá olhando para o goleiro. Não é dizer que tem gênios como o Djalminha fazia, né? Que ele vai olhando para o goleiro. O goleiro cai, ele dá o totó. Na imagem, dá para ver que o Depay não olha para o goleiro. Ele dá a cavadinha, já espera. Ele tá olhando para a bola. Ele não olha para o goleiro. Para mim, tem que ser criticado mesmo. Para mim, dá uma cavadinha no momento que o Corinthians era melhor no jogo, no momento que poderia tirar o Mirassol ali da partida, e aí dá uma cavada como essa, Mauro. Você já é uma pessoa que questiona ainda o Depay. Eu até coloco, não, competições nacionais ele vai bem. Você diz, Thiago, e até para todo mundo aqui, ainda não entregou pelo que ele recebe, que é aí o segundo maior salário do futebol brasileiro, depois do Neymar. E essa cavadinha, né, Mauro? Agora, o jogador do Mirassol dizer que tem a ver com humildade, ele até apagou, né, a postagem depois, e a gente vai mostrar essa postagem do jogador do Mirassol, do Rafael Silva, que ele diz que ele passa uma imagem de humildade, de quem é da favela, e que ele não representa a favela porque ele foi marrento. Isso eu discordo. Agora, que ele errou feio e que o Corinthians perdeu pontos por causa desse pênalti, perdeu, Mauro. E é outro lance do Depay que passa a ficar marcado, né? Porque nenhum torcedor do Corinthians vai esquecer aquele gol cara a cara que o Depay perdeu contra o Barcelona de Guayaquil, quando o Barcelona vencia por 1-0 lá no Equador. Então, realmente pode ser mais um lance negativo para ficar marcado do Depay, né, Mauro? O que eu penso sobre o Depay, já falei várias vezes, ele é um ótimo jogador, mas o que ele entrega ao Corinthians em relação a quanto ele custa é pouco, né? Eu acho pouco, acho bem pouco. O grande protagonista na parte ofensiva é o Yuri Alberto, o cara que faz os gols, é o cara decisivo. Ele tem assistências e tal, mas nos jogos grandes ele até agora não apareceu. Ontem era um jogo difícil e ele fez uma escolha arriscada. Bater de cavadinha significa o quê? Se você acertar, ótimo. Se você errou, você brincou com perigo, porque se o goleiro esperar a cobrança, ele vai defender. Uma bola macia no meio do gol
ele vai defender. Você tem que contar que o goleiro vai pular antes. E os goleiros hoje, eles cada vez mais estudam os batedores, os movimentos, a forma como o jogador corre para a bola. Tudo isso pauta a movimentação do goleiro na cobrança de um pênalti. E o Walter, aparentemente, percebeu que, até pelo caminhar dele, que ele não bateria com força, né? Que ele vai muito perto da bola e aí tenta a cavadinha, o Walter faz a defesa sem dificuldade alguma, né? Isso me lembra uma cobrança naquele famoso 4-3 Flamengo e Santos, que o Felipe, que era goleiro do Corinthians, na época estava no Flamengo, defende a cobrança do Elano. Exatamente assim, o Elano tenta bater no meio do gol, o Felipe fica parado, pega a bola e fica depois tirando sarro. Faz umas embaixadinhas com a bola e tal. Foi bem parecido nesse sentido. Se o goleiro espera, e isso foi em 2011, né? Assim, a cobrança na cavadinha, cobrança lá Panenka, como dizem lá na Europa, né? Panenka por conta de um jogador da República Tcheca, no caso da Tchecoslováquia, na época que bate assim e dá um título europeu, já não é uma cobrança que surpreenda tanto, né? E assim, um jogador como ele, que você espera ali, que ele não falhe nessa hora, né? Independentemente de como ele vai bater, que ele bata com seriedade e converta o gol. Então fica realmente essa sensação. A reação do jogador do Mirassol é uma coisa muito pessoal, como ele se sente. Eu também não iria questionar, eu ia tirar um sarro dele. Se eu fosse o zagueiro do Mirassol ali, o jogador do Mirassol, eu ia rir da cara dele, chegar bem perto e falar, aí, otário, perdeu, né? Tá entendendo português? Perdeu. Vai, bate de cavadinha de novo, para provocá-lo, para deixá-lo irritado, que faz parte também do jogo ali, essa guerra mental dentro de um jogo. Aí, trouxa, bateu no meio do gol, tá entendendo português, mané? Eu poderia falar isso para ele. Aí ele que entenda como ele quiser. Aí, pô, ficar depois, porque foi pedante, tudo. Eu não acho que seja pedante, acho que é uma cobrança arriscada. É só isso. Você assume a responsabilidade quando você resolve bater assim, quando não dá certo. Agora, sobre a estratégia do Dorival, ela é mais do que óbvia. Ele fez isso no Flamengo e no São Paulo. Ele priorizou as Copas. O Corinthians não está eliminado ainda da Sul-Americana. Ele pode ficar em segundo e brigar por uma vaga contra o terceiro colocado da Libertadores. O Huracan deve ser o primeiro, né? Pode até acontecer do Huracan perder os jogos contra o América fora e o Corinthians em casa, né? Acho que é isso, se a cabeça não está me traindo, é essa sequência. Esse jogo, é isso mesmo. Então você tem uma possibilidade ainda de até brigar pelo primeiro lugar, pouco provável, mas pode ser segundo. E o Dorival brigou pelas Copas. Tem a Copa do Brasil também, ele já venceu o Novo Horizontino no primeiro jogo fora de casa, então já começou bem, né? Pode garantir a sua classificação no jogo de volta, no outro meio de semana, não nesse próximo. Então agora o Corinthians joga contra o Racing, no Uruguai, vencendo lá, ele vai ficar observando o que vai acontecer entre a América e o Huracan, né? Digamos, para o Corinthians, talvez o melhor seja até o Huracan levar a melhor, garantir o primeiro lugar e o Corinthians ficar à frente do América no segundo lugar, para poder jogar uma repescagem. O primeiro lugar é pouco provável, mas o segundo lugar está em aberto. Ele pode chegar em segundo ainda, especialmente se o América não passar pelo Huracan. O jogo é na Colômbia, então o América tem essa vantagem do empate. Quando jogaram na Argentina, eu vi empate sem gols. Então eu entendo que o Dorival ainda acredita que vai na Sul-Americana e vai trabalhar pela Sul-Americana. Acho que a escalação, as escolhas certamente passam por isso. O brasileiro, o objetivo será o quê? Ficar ali, longe do rebaixamento e mais adiante, se não houver a possibilidade de ganhar uma das duas Copas, quem sabe chegar na Libertadores por intermédio do Campeonato Brasileiro, como aconteceu no ano passado. Eu acho que a estratégia vai ser essa, pelo que o Dorival fez nos seus últimos trabalhos. Até porque o Corinthians não parece ser um real candidato ao título brasileiro, né? O time em si. Tem bons jogadores, até poderia brigar por mais, mas até você estruturar essa equipe, montar essa equipe, fazer esse time se proteger melhor defensivamente, tomar menos gols durante o campeonato, acho que a tendência é outras equipes abrirem uma certa vantagem. E já o mata-mata não, permite tudo, né? Permite tudo. Então eu acho que o Dorival vai trabalhar assim. Mas o Sul-Americano é tão importante. Veja o que ele fez no São Paulo. Ele priorizou a Sul-Americana em detrimento do Campeonato Brasileiro, tanto que chegou até a semifinal quando foi eliminado pela LDU, treinada pelo Luiz Zibeldia nos pênaltis no Morumbi. O pessoal esquece, mas a Sul-Americana foi tratada assim como uma das prioridades do São Paulo quando o Dorival Júnior era seu treinador em 2023, né? Então, eu acho que ele vai repetir a receita. Não me surpreende que eventualmente poupe jogadores relevantes nos jogos do Brasileiro, pensando nas Copas, né? Pensando, no caso, no jogo do meio de semana pela Copa Sul-Americana. Agora, ô Mauro, você falou dessa situação do Dorival, que realmente no Flamengo ele priorizou as Copas, mas nesse caso não é muito cedo para priorizar a Copa, porque a Sul-Americana, eu acho que, por mais que não vai brigar por título brasileiro, é um absurdo
você priorizar a Sul-Americana a brasileiro. A não ser, aí sendo muito sincero, tá na semifinal da Sul-Americana e tá no meio da tabela ali no brasileiro. Tá na final da Sul-Americana, aí tudo bem, vamos poupar aqui no jogo do brasileiro para tentar um título. Agora, tá praticamente eliminado da Sul-Americana, tá? Uma campanha ridícula do Corinthians. E Copa do Brasil, querendo ou não, é um Novo Horizontino, né? Já ganhou o primeiro jogo. Não seria cedo para poupar no Campeonato Brasileiro? Porque eu achei um erro do Dorival, por isso que eu estou te perguntando. Eu acho errado você poupar o Yuri Alberto num jogo que no Brasileirão, se a gente for ver a tabela, eu vou botar a tabela do Campeonato Brasileiro aqui agora. Se o Corinthians vence esse jogo, o Corinthians está com 10 pontos, ele iria para 13. Ele igualaria o número de pontos do Fluminense e do Cruzeiro, claro, com um jogo a mais, mas igualaria. O Cruzeiro é o primeiro time dentro da zona de classificação para Libertadores. Não é muito precipitado, eu achei ridículo poupar o Yuri Alberto nesse momento. Você acha que tem alguma explicação cabível ou você também achou um erro do Dorival? Assim, para mim a estratégia dele está clara, ele vai priorizar as Copas e se ele não vencer o Racing no meio de semana, ele não tem mais chance na Sul-Americana. No Brasileiro, o objetivo me parece que é ficar na posição intermediária. Então, para ele agora o mais importante é a Sul-Americana. Para mim isso é muito claro, muito claro. Talvez ele não vá falar isso, mas é o que me parece. É a escolha dele, automaticamente é a escolha do Corinthians. Acha que tem mais chance nas Copas do que no campeonato. Então, acaba priorizando, porque a Sul-Americana é a última chance. Tem que ganhar esse jogo e depois tem que ganhar do Huracan na Argentina. Ele tem que vencer os jogos. Não tem opção. Então, ele vai priorizando a Copa Sul-Americana, acreditando que tem a possibilidade de se classificar. Ele vai ter esse jogo no meio de semana contra o Racing do Uruguai, depois ele vai jogar contra o Novo Horizontino no outro meio de semana, tirando os jogos do Brasileiro, tá? Em São Paulo, e aí depois ele tem o jogo na Argentina com o Huracan para fechar. E ele tem que ganhar esses 2 jogos. Como vai acontecer contra o Novo Horizontino? Ele vai colocar força máxima, com toda certeza, para não correr risco de ser eliminado precocemente na Copa do Brasil, porque venceu fora, mas se perder por 1-0 vai ter que disputar pênaltis, né? Uma derrota simples pode comprometer na Copa do Brasil, embora o Corinthians esteja em vantagem. Então eu entendo que ele vai priorizar as Copas. Isso aí tá bem claro, na minha opinião, pelo menos está bem claro. E assim, não sei se está errado não, sinceramente, não sei se está errado não. Eu acho que o Corinthians não demonstra ter fôlego, força para brigar no título brasileiro. Sem contar os problemas que nós não sabemos quais serão exatamente no futuro próximos meses, com essa situação política conturbada do clube. Então a gente não sabe como é que vai ser, né? O presidente vai continuar? Vai ter uma mudança no poder? Quem entrar, se eventualmente entrar um outro presidente, como vai lidar com isso tudo? Com as dívidas, com esse elenco caríssimo? Como é que vai ser? A gente não sabe. O Corinthians pode passar por turbulências inimagináveis, ou até imagináveis, nos próximos meses. E a gente não tem ideia ainda. Então acho que é um dia de cada vez. E aí ele vai pensar nas Copas. Ele tem feito isso já há algum tempo. No Flamengo, quando ele tinha um elenco melhor, uma condição maior para disputar o título, ele abriu mão, botou reserva contra o Palmeiras aqui, quando tinha a chance de se aproximar do Palmeiras, que era o líder. No Rio, contra o Ceará, também tinha uma oportunidade de ficar mais próximo do Palmeiras, se vencesse. O Palmeiras tinha, se não me engano, tinha perdido pontos contra o Red Bull Bragantino, algo assim. Aí teve o jogo domingo no sábado, né? Domingo de manhã com o Ceará, ele pôs reservas, empatou com o Ceará, a torcida ficou na bronca. Aí ele ganhou as 2 Copas, isso tudo ficou para trás. Mas já naquele momento, se no Flamengo, com o elenco mais forte, maiores condições de competir pelo título brasileiro, ele não quis brigar, ele brigou pelas Copas. Imagine agora. O Rafa Silva, o Fábio Piperno, ele ficou na bronca com o Depay e ele postou o seguinte, ele depois deletou, né, que o time do Mirassol criou confusão lá com o Depay, quando ele fez a cavadinha. Eu achei desnecessário. Para mim, quem tem que ficar na bronca é o torcedor do Corinthians, o técnico do Corinthians e o time do Corinthians. Mas o Rafa Silva, ele fez essa postagem que ele deletou, mas aí não deu tempo, inclusive colocando em inglês também, ou seja, marcando o Depay para o Depay ver, porque se ele botou em inglês era para o Depay entender também. E ele coloca: eu era seu fã, gostava do seu estilo de vida e futebol, mas a partir de hoje você perdeu, deu algum erro aí, mas vamos colocar lá de novo, mas a partir de hoje você perdeu todo o meu respeito. Você que tanto fala de humildade, favelas e etc.,
Isso não passa de um personagem e falsidade para chamar a atenção do povo. Aqui no Brasil, você precisa respeitar para ser respeitado. Você não sabe o verdadeiro significado de favela. E aí botou em caixa alta. Bom, isso aí eu acho que não tem nada a ver, tá? Eu acho que isso aí não passa que o cara é arrogante ou não. Eu sou crítico de Cavadinha, ainda mais quando perde. Agora, nada a ver com favela, não favela, se ele é humilde, se ele não é humilde. Claro que o Depay é um cara midiático. Isso aí todo mundo já percebeu. Ele é um cara da música também, do estilão. Ele gosta da mídia e ele sabe explorar a mídia. Agora, não tem nada a ver com ser marrento ou não a Cavadinha. O que tem a ver, Piperno, é o que o Dorival Júnior vai fazer agora. Por quê? Porque quando ele foi perguntado, ele disse, não, isso não é coisa de se falar em público, vou conversar com ele depois do jogo. Será que vai mesmo? Será que o Dorival Júnior, que ficou ali fora de uma rodinha da seleção brasileira, levantando a mão para tentar falar antes de uma disputa de pênalti, será que ele vai ter o culhão mesmo para chegar num Depay e falar, ó, não faz uma cavadinha de novo? Eu duvido. Eu estou dizendo porque eu duvido. Primeiro, não tem a ver com o Dorival. Dorival é um cara mais paizão. E outra, eu duvido que o Dorival, acabando de chegar, vai querer gerar um desgaste com a estrela do time. Então eu acho que ele não vai falar coisa nenhuma, mas eu acho que o Depay sentiu um pouquinho dessa bronca do torcedor. Do Dorival não vai ter nada, Piper. Duvido muito. Mas para mim, que ele errou e pagou mico, pagou, Fábio Piper. Olha, Pilado, eu acho que em relação a essa expectativa do Dorival dar uma bronca no Depay ou coisa do tipo, eu acho que não vai acontecer, não é de fato do perfil dele. E também tem uma coisa, o jogador precisa ter simancol. Olha a pisada de bola e a repercussão que isso tem dado, né? Então, é claro que nesse caso, a pressão do torcedor, a bronca da arquibancada, vai ter sobre o Depay um efeito muito pior do que o técnico chegar lá e falar, puxa vida, você não faz mais isso, tá? Porque é perigoso. Aquela história, Cavadinha é um lance plasticamente bonito, lindo e tal, quando a bola entra. Quando meu, porque é o seguinte, cavadinha, por definição, significa você aumentar o risco de perder o pênalti. Claro que quando entra, chama atenção, todo mundo acha maravilhoso, já teve cavadinha em final de Copa do Mundo e tal. Tinha, por exemplo, as célebres cavadinhas aí do Louco Abreu, até edição por pênalti de Copa também. Então tudo isso é bacana, passou para a história. O Mauro lembrou do Panenka lá na final da Euro de 72 e tal. Então, ótimo, bacana. O problema é quando erra. Quando erra, aí todo mundo se lembra. Uma vez eu trabalhava num jogo em que o Alexandre Pato, o Vamp, jogava ainda lá na China e tal, aí sai um pênalti, ele vai lá e erra. Você sabe o que o chinês fez? Passou na frente dele rindo e batendo palminha. Pô, o cara vai ficar pé da vida, lógico. O chinês foi até suspenso depois por causa disso. Então, assim, isso foi um erro que não, enfim, que não deve ser repetido, até porque o jogador vai sofrer esse tipo de pressão externa. Então, nesse caso, acho que o que o técnico falar para ele nem vai contar muito. Agora, em relação a dar prioridade às Copas, é aí que tá, né? A gente pode entender, vamos imaginar que o Corinthians fosse jogar a vida contra um time, se fosse o inverso, o Corinthians vai jogar contra o Huracan na quarta-feira. Até dá para discutir, porque esse é o tipo de decisão estratégica do clube. Não é só o treinador que fala o seguinte, ó, agora eu vou poupar você, que eu vou dar prioridade para a Copa. Isso aí é discutido antes. Gente, é o seguinte, então vamos dar prioridade para o campeonato ou vamos arriscar o título da Copa? Claro que ele ouviu, não, arrisca o título que o caminho é mais curto. Então, agora, o problema é que não é o Huracan na próxima rodada, é o Racing é muito fraco. Então, aí sim daria para o Corinthians arriscar com 1, 2, 3 titulares do banco. Porque não é possível. Veja, o time que tem alguma pretensão de seguir adiante numa Copa, ele vai olhar para o Racing do Uruguai e falar, bom, esse é o jogo que nós temos a obrigação de ganhar. Então, eu acho que também errou em relação a isso. Não foi só o Yuri Alberto, por exemplo, o Carrillo também ficou no banco. E o Campeonato Brasileiro é muito difícil. O Corinthians já viveu um drama aí durante 70% do campeonato passado, brigando lá embaixo, só conseguiu dar aquela arrancada no final.
Então, veja, e até por conta do momento político do clube, é muito ruim que esse tipo de resultado aconteça agora. E então, assim, a estratégia foi muito equivocada, a escolha do Depay também, e o Corinthians olhou mal a tabela que vem à frente. Porque, repito, gente, é o Racing do Uruguai, um time que tem, acho que 0 pontos até aqui, né? Perdeu para todo mundo, é o saco de pancada do grupo. Então, tá tudo errado. Agora, independentemente disso, veja, deixando o Yuri Alberto no banco ou não, é um resultado doído, né? Quer dizer, enfim, o Mirassol é um estreante em Série A, então a gente brinca aqui, é um time pelo qual tenho muito carinho e tal, mas também tem que reconhecer as limitações. Não, um time que só tinha vencido um jogo no campeonato, faz até uma campanha bastante honrosa, só sofreu 2 derrotas até aqui e contra times que estão lá no G4, é importante destacar isso, só perdeu para o Bragantino e para o Cruzeiro em jogos duríssimos. Então o Corinthians, sabendo disso tudo, eu acho que tinha que respeitar mais o adversário. E à medida que fez 1-0, tem que, aprender a segurar o resultado. Agora, isso também mostra que é outro caso de elenco muito mal dimensionado. O Corinthians tem, a gente já falou várias vezes aqui, tem jogadores bons e alguns muito bons do meio para frente, mas lá atrás, eu acho que tirando o Andileri e o goleiro, o Corinthians não tem nenhum bom jogador para dar conta de fazer uma ótima campanha num campeonato brasileiro tão difícil como é esse. E tem que lembrar aqui, né? O Coquinho mesmo tá lembrando pra gente aí, né? Que o Depay, além de tudo isso aí que a gente já falou aqui, criticou pesado o Ramon Dias antes do Ramon Dias cair. E outra, o Pato mesmo, né? No Corinthians, a carreira do Pato praticamente acabou no Corinthians depois de uma cavadinha. É claro que com o Depay eu acho que não vai acontecer isso. Ele é uma das referências desse time, é ídolo da torcida. Mas vale a gente lembrar que o Pato, nenhum corintiano engole o Pato por causa daquela cavadinha que o Pato deu num pênalti. Você sabe que teve um segundo erro do Depay nessa jogada. Eu ia até falar isso, mas acabei esquecendo. Que foi no rebote, né? Exato, ele chuta e para. O Gabigol, no final de semana, ele também perde o pênalti, mas assim, ele chutou e já se projetou, né? Ele meio que acompanhou o desenrolar do lance, a sequência do lance. O Depay não, ele bateu o pênalti e parou. Quando ele vai para o rebote, ele até chega antes e tal, mas aí ele já chega desequilibrado e com menos ângulo. Então, se ele tivesse dado a cavadinha e prosseguido em ação ao gol, no rebote ele chegaria bem antes e com mais chance de fazer o gol. E aí, mais uma cavadinha para o torcedor corintiano ficar na bronca, né? É o Corinthians perdendo ponto para o Novo Horizontino. E, Vamp, vale a pena a gente lembrar isso, né? A gente já vai falar aí do Flamengo, que venceu, que o Felipe Luiz até fez um desabafo na coletiva de imprensa, falando que no Flamengo tudo é uma loucura, disse o Felipe Luiz, tá? Agora, ô Vamp, lembrando dessa cavadinha do Pato, né? Foi um jogador que ele é detestado no Corinthians por causa de uma cavadinha. Você acha que o Depay pode gerar uma implicância do torcedor ou não, porque o Depay está muito acima de tudo isso? Você acha que o Depay já virou um ídolo do Corinthians? Tipo, inabalável por causa de um pênalti como esse? Ou o torcedor já pode começar a olhar o Depay com outros olhos? Não, ainda acho que é muito cedo, né, Tico? A gente está aí no mês de maio, se fosse assim, onde o Corinthians estivesse ali perigando numa zona de rebaixamento, fosse desclassificado de uma competição, né? Mas ninguém, principalmente os atletas, não vê com bons olhos, né? Eu não sei qual é o tipo de relação que o Dorival tem, acabou de chegar com os atletas, não só com o Depay, com todo mundo, né? Vai ser cobrado. Não sei se ele percebe como está a situação do clube nos bastidores em relação à diretoria, à fumaça que está vindo dentro do Corinthians, né? Mas ainda assim, para frente pode ser julgado por bem ou por mal, mas ainda não é. O torcedor ainda não vai enxergar. Por exemplo, o Corinthians na próxima rodada pega o Santos. O Corinthians sai agora no meio de semana, joga na quinta-feira pela Sul-Americana
em Montevidéu, e depois volta e joga contra o Santos o Clássico. E aí, a depender da rodada de hoje, o que vai acontecer na próxima rodada, aí já começa a olhar com outros olhos.